Esta história nunca deveria ser contada. Em 1993, a vastidão do interior do Maranhão era definida por uma paisagem de árida solidão. O calor não era apenas um fenômeno climático, era uma pressão silenciosa que se instalava nas terras, um peso de esquecimento e isolamento. No coração desta vastidão, escondida por quilômetros de mata e pela névoa persistente da Caatinga, ficava a Casa do Sertão. Não havia história registrada, apenas o silêncio opressor de uma ausência que parecia mais ameaçadora do que qualquer som. Era um ponto de anomalia, uma propriedade que parecia ter sido absorvida pela própria desolação do sertão. A atenção das autoridades, movida pela busca da verdade sob a superfície da ignorância, finalmente convergiu para esta casa abandonada. A investigação não começou como uma busca por um crime comum. Começou como uma inquisição sobre o silêncio da propriedade. Ao se aproximarem, os investigadores notaram que a casa não era apenas abandonada. Ela parecia resistir à presença humana. A atmosfera era densa, carregada de uma frieza que não se encaixava no clima quente do sertão. Os policiais relataram uma sensação palpável. O silêncio não era a ausência de som, mas uma ausência de vida, um vácuo que parecia estar ativamente absorvendo qualquer tentativa de comunicação. Ao invadir o interior da propriedade, a estranheza se intensificou. Os objetos estavam arrumados de uma forma perturbadora, quase ritualística. O ar não cheirava a mofo ou abandono. Cheirava a algo antigo, algo que havia sido contido por muito tempo. Os investigadores sentiram de maneira visceral e inquietante que estavam sendo observados. O medo não vinha de um inimigo visível, mas da certeza insidiosa de que haviam invadido um espaço que guardava um segredo muito mais profundo do que o abandono. As semanas de investigação transformaram-se em uma jornada de desespero psicológico. A Casa do Sertão não era um local de crime. Era um receptáculo de uma lógica desconhecida. No porão, sob uma camada de poeira e escuridão eterna, a equipe de peritos encontrou o que desafiou toda a ciência e a imaginação humana. Os corpos estavam lá, mas não eram as vítimas de uma violência conhecida. Eles estavam mutilados. A mutilação não resultava de ferimentos causados por armas ou violência bruta. Era uma reconfiguração. Os ossos estavam desalinhados, rearranjados em formas que desafiavam a anatomia conhecida. A pele estava esticada de maneiras impossíveis. As marcas deixadas eram frias, precisas, como se tivessem sido feitas por uma força que não se baseava na dor humana, mas em uma lógica bizarra e alienígena. Os peritos não encontraram vestígios de um agressor. Não havia rastro de sangue ou de luta. A única evidência era a forma em que a matéria havia sido desmantelada e remontada por uma força que parecia operar fora das leis da física e da biologia. Era um horror silencioso, uma assinatura que gritava sobre uma presença sobrenatural que se manifestava na forma mais grotesca e calculista. O caso se tornou um paradoxo. A ausência de uma explicação lógica forçou a equipe a confrontar o limite entre o que é real e o que é possível. A Casa do Sertão não era um local de morte, era um portal para um terror que reside na fronteira da realidade. A investigação terminou sem uma conclusão criminal, mas com uma certeza aterradora. Os corpos não haviam sido mortos, eles haviam sido reorganizados. A casa não era apenas um palco. Ela era um foco de uma consciência espectral, uma entidade que se alimenta do caos e da desordem da realidade. Até hoje, a Casa do Sertão permanece como um enigma envolto em um silêncio perturbador. O silêncio do sertão agora carrega um eco mais sombrio,
Sussurros continuam a circular pelas terras esquecidas e os moradores sabem que sob a poeira reside uma memória distorcida de um horror que transcende a compreensão humana, uma prova de que, às vezes, a realidade pode ser dobrada e o silêncio pode ser a manifestação mais assustadora de tudo. Se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal.